Essa nossa grande confusão, ela consiste nesse velho modelo onde os problemas estão presentes, os conflitos estão presentes, onde está presente toda forma de problema. Aqui pode ser desafiador demais para alguns de nós, esse tipo de encontro, porque não se trata de ponderar, repito, ou refletir, no sentido de ficarmos aqui jogando com palavras. Aqui as palavras, elas são como algumas setas. Quando você pega uma trilha, quando você está numa trilha, você tem a facilitação de algumas setas. Você está em uma floresta, perdido na mata. Se não houver uma trilha, e para ficar mais fácil, para não estar de fato perdido na mata ou naquela floresta, além da trilha, você tem as setas. Então, essas setas na trilha são elas que lhe facilitam sair da mata ou da floresta. Assim, essas palavras aqui são como setas nessa trilha. Nós não nos prendemos a elas. Não nos prendemos às setas quando estamos em uma trilha. Não nos prendemos às palavras quando estamos dentro de uma fala como essa. A nossa forte inclinação, em geral, é para a reflexão ou ponderação no sentido de analisar palavras, de intelectualizar palavras, de guardar palavras. Aqui, qual será a verdade da mente quando ela está livre desse formato de pensamento que é o formato comum, onde está presente esse jeito inquieto de pensar que nós conhecemos? Qual será a qualidade de uma mente livre, silenciosa, quieta? Haverá nela essa confusão? Desordem? Evidente que não. Reparem que tudo que nós procuramos na vida é a beleza de um encontro com a vida. Não a vida como nós conhecemos, onde essa forma de pensamento está presente, onde essa maneira específica de pensar, de construir pensamentos, de sustentar ideias, avaliações, conceitos e crenças está presente. O que nós queremos com já essa introdução aqui, dentro dessa fala? Lhe mostrar que a condição de estresse, de ansiedade, de desordem emocional, de confusão mental, é aquilo que está presente quando não sabemos lidar com o pensamento. É por isso que a pergunta que estamos tratando agora aqui com você, dentro já dessa fala, queremos aprofundar com você.
A pergunta é: como lidar com os pensamentos? Observe que toda essa confusão mental, desorientação psicológica, complicação na vida, é o resultado da forma como o pensamento se processa dentro de cada um de nós. Assim, a pergunta é como lidar com os pensamentos. A ciência disso requer a presença da inteligência. Veja como é estranho tudo isso. Você é um médico, é um advogado, você é um promotor, você é um juiz, você é um jurista, você é um cientista, você tem uma formação exemplar de cultura humana. E, no entanto, não sabe lidar com os pensamentos. Veja, isso é algo comum a todo ser humano. Não importa se ele é culto ou não culto. Se ele tem uma formação acadêmica ou não tem. A condição psicológica do ser humano é a condição de desordem, de confusão, de estresse, de ansiedade, de inveja, ciúme, medo, de preocupações. Tudo isso gira em torno da forma como estamos lidando com os pensamentos. Porque sim, é exatamente isso. Os pensamentos, eles são determinantes nesses quadros. E esses quadros são quadros que representam a condição psicológica do ser humano. Essa condição interna de existência. Veja, essa condição dentro de nós, interna, de existência, produz no ambiente externo de nossas relações confusão, problemas, adversidades, complicações. Portanto, tudo isso está presente quando nos falta a verdade da inteligência. Pode até não parecer razoável isso aqui, como nós colocamos. Mas repare, se aproxime, olhe de perto para essas colocações. Não olhe a partir de conceitos ou preconceitos já formados. Não olhe a partir de uma visão dogmática, sectária, de autodefesa. É louvável, é algo maravilhoso ter tido a oportunidade de estudar, de adquirir uma formação de terceiro grau. Isso é maravilhoso. Mas o que estamos dizendo é que parece que isso não basta. Porque isso não nos confere real inteligência. Então, esse é o nosso assunto aqui com você, também dentro dessa fala. Porque essa habilidade de lidar com os pensamentos, como lidar com os pensamentos, requer a presença da inteligência. E nós não temos a inteligência. Sim, nós temos a inteligência do especialista, do matemático, do químico, do médico, do jurista. Aquilo que chamamos de inteligência consiste em conhecimento, experiência e habilidade funcional, técnica, especializada.
Mas a verdade da inteligência, da qual tratamos aqui, é a verdade da inteligência divina, da inteligência de Deus, da inteligência espiritual. Essa está presente quando o silêncio está presente. O silêncio está presente quando a mente presente não é mais esta mente do eu, esta mente do ego. Não é mais essa mente egóica, envolvida como ela está em seus motivos, razões e valores, em descrenças e crenças, em padrões de formação cultural, de propaganda e de todos os tipos. Um olhar direto para a verdade daquilo que é você. Põe fim a essa ilusão desse você, como você se encontra, como você se vê, como você sente ser. Sim, porque você sente ser, você se encontra, você se vê como alguém aqui, nesse instante, na vida. Como uma entidade que se separa da própria vida para pensar sobre ela, analisar o que ela representa, direcionar os próprios passos, fazer escolhas. Carregado nesse sentido de pessoa, como nós estamos, cheios de desejos, apreensões, cuidados e medos. Tudo isso gira em torno deste centro que é o eu, o mim, o ego. Aqui nossa ênfase está em descartar essa ilusão. A ilusão desse sentido do ego, que é o sentido de separação, onde você se vê como alguém na vida, separado dela, e tendo naturalmente essa postura que acabamos de colocar. Com o final do ego, com o final desse eu, com o final dessa ilusão, temos a presença da verdadeira inteligência. A verdadeira inteligência é a inteligência espiritual. Então, o despertar da inteligência espiritual é o florescimento da inteligência divina. Isso abarca a totalidade de suas relações. Você já deve ter observado que ficamos estressados com facilidade. Poucas coisas desagradáveis acontecendo já são suficientes para não só nos estressar, mas também nos aborrecer, ou nos entristecer, ou gerar estados emocionais dentro de cada um de nós. E aquilo que você é em suas relações, você é em razão desse modelo de estar sendo alguém. E no caso, estressado, nervoso, com raiva ou preocupado, isso produz problemas. Isso estabelece um nível de relação em conflito, em desordem, em sofrimento.
Você é um excelente técnico em seu laboratório. Você é um excelente profissional em seu consultório, em seu escritório, em sua oficina. Mas na relação com o outro, você é péssimo. Porque está estressado, preocupado, com raiva, ansioso, confuso. Essa é a condição do ego, é a condição do eu. Então não importa o quanto você é admirado, aceito, reconhecido ou bem remunerado em sua profissão, você continua sendo internamente um ser humano em conflito, em desordem, com problemas. Assim, qual será a verdade desse florescer, desse despertar da inteligência? Isso consiste na liberação desta psicológica condição, que é a condição do ego. Lidar com a vida requer lidar com pensamentos, sentimentos, emoções, o modo de sentir e de perceber. E tudo isso é algo íntimo, é algo dentro de você, é algo interno. Então, aquilo que nós chamamos de vida, que tem suas representações externas nos relacionamentos com pessoas, na relação com situações que ocorrem, com eventos que acontecem, tudo isso requer quietude, silêncio e paz interna, para que na vida esteja presente a verdade da paz, do amor, das relações sem confusão, sem sofrimento. Veja como é importante tudo isso. Ter um olhar diferente, ter um olhar novo. E aqui, como no início da fala foi colocado, não se trata de refletir ou ponderar a nível intelectual a respeito disso. Se trata de ter um contato direto com isso, nesse momento, nesse instante. É por isso que se faz fundamental em nossas vidas a ciência de nós mesmos. O que é essa ciência de nós mesmos? O mecânico conhece automóvel. Um cientista tem familiaridade com o microscópio. Um químico está familiarizado com substâncias químicas, que constantemente está lidando com elas no seu dia a dia. Mas nós não temos a familiaridade, nem a ciência da verdade sobre nós mesmos. Nós não conhecemos esse laboratório. Nós não conhecemos essa mecânica interna. Então, o mecânico conhece a mecânica do automóvel, mas não se conhece. Ele não conhece sua própria mecânica interna. Como internamente ele funciona. Assim somos nós. O cientista conhece sua ciência.
ou procura conhecer, ou está sempre aprendendo sobre ela. De uma certa forma, ele nunca conhece de uma forma completa, perfeita, tudo aquilo. Mas ele tem familiaridade e ele tem ciência de como investigar, de como pesquisar. Aqui, essa aproximação da verdade sobre você é a ciência de como você se estuda para a compreensão desse laboratório, desta mecânica, desta condição de substância interna. Assim, os pensamentos, sentimentos, emoções, sensações, percepções. Esse estudar a si mesmo tem por princípio a importância, o valor do autoconhecimento. A importância do autoconhecimento é que a compreensão da verdade de como você funciona pode romper com esta velha condição de desordem e confusão mental. Então, como lidar com os pensamentos? O que é o pensamento? O pensamento em você não é outra coisa a não ser uma memória, uma lembrança, uma recordação, algo que vem do passado. No entanto, quando isso chega, isso se torna o elemento determinante para estados internos de conflito, de problemas. Qual é o elemento envolvido nesse processo chamado pensamento? Quando o pensamento surge, juntamente com ele surge a ideia de alguém. Repare, alguém presente, sendo o pensador. Aqui estamos diante de um problema. Essa dualidade pensador e pensamento é só uma crença que carregamos em razão do próprio pensamento. Nós queremos lidar com o pensamento, mas quem é esse que quer lidar com o pensamento? Esse elemento é o que se vê separado do pensamento, sendo o pensador do pensamento. Mas existe tal coisa como esse pensador do pensamento? Existe tal coisa como esse elemento para lidar com o pensamento? Veja, tudo isso requer um estudo de nós mesmos. Requer uma aproximação de investigação da verdade de como você funciona. Assim, a aproximação desse olhar para estas reações internas que surgem. É isso que abre a porta para esse encontro com a verdadeira inteligência. Precisamos descobrir a mente nova, livre. A mente de uma outra qualidade, que é a mente livre do pensador e, portanto, do pensamento. Uma vez que o pensamento é o próprio pensador. Será possível uma mente livre do pensamento? Veja, a nível que se fizer necessário, o pensamento está ali de uma forma funcional. Mas onde não se fizer necessário, podemos permanecer aqui e agora, livre do pensamento. Então, isso é lidar com o pensamento.
Mas lidar com o pensamento requer a ausência desse elemento, que é o sentido do eu, do ego, que quer lidar com o pensamento. Veja, esse assunto, como diversos outros aqui no canal, nós estamos com você investigando, explorando, aprofundando. Assim, essas diversas respostas que nós precisamos ter para a vida, elas ocorrem, acontecem, ou elas se resolvem de uma forma muito simples, direta, natural, quando há o despertar da inteligência. Assim, as diversas condições internas de complicações, como, por exemplo, ansiedade, depressão, angústia, medo, raiva, ódio, ira, culpa, a tão conhecida ansiedade social, tudo isso se desfaz, tudo isso desaparece quando a verdade deste ser, daquilo que é você em sua natureza verdadeira, se revela. Aqui todo o trabalho nosso consiste nesta nova visão da vida, o que requer uma nova mente, um novo coração. O fim desta assim chamada consciência, como nós conhecemos, para a presença de uma nova consciência. O despertar espiritual, a iluminação espiritual, é a visão da vida como ela é. Uma visão em completude, em totalidade. Em razão da ausência de um elemento que se vê à parte, separado dela, com pensamentos, ideias e crenças sobre ela. É nisso que consiste o despertar divino. É nisso que consiste a visão da verdade sobre o amor, sobre a felicidade, sobre a liberdade real nesta vida. Podemos, nesse mundo, irmos além desse conhecido mundo de desordem, de confusão, de complicações. Me refiro a esse mundo psicológico de ser alguém. Podemos romper com esta forma ou esse formato psicológico. Essa é a nossa proposta aqui para você. A realidade de Deus, a realidade do seu ser, a realidade divina, não é definitivamente esse sentido de pessoa, com esse pensamento, com esse sentimento, com essa emoção, com essa forma de reagir a esse momento com base no passado. Então, esse contato com a vida nesse momento, a resposta direta à vida como ela é, sem o sentido de alguém, com ideias a respeito, com sentimentos sobre aquilo, emoções sobre aquela dada coisa. Assim temos algo novo presente. Esse algo novo
é a indescritível presença da verdade divina. Esses encontros que nós temos aqui nos finais de semana, sábado e domingo, são encontros online. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar desses encontros online. São 2 dias juntos, aprofundando esse assunto com você. Fora esses encontros online, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, e se esse é o seu momento de assumir a verdade desse despertar, de sua natureza divina, fica aqui um convite, deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Meditação é o fim de todo esse conteúdo verbal e emocional, é o fim para todos esses significados que o pensamento anda dando às palavras